Abra a tua Bíblia, por favor, no capítulo de número 28. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Capítulo 28 do livro de Jó. O livro poético de Jó. Ouro no fundo do poço. A partir do versículo 1. Como Jó é um livro poético, a literatura que ele usa, das figuras da sua época, não são de tão fácil interpretação, mas quando você se aprofunda, a beleza e o poder disso é renovador na nossa rotina. Versículo 1 diz assim: na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é retirado da pedra, da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridão. Abrem entradas para minas longe da habitação dos homens. São esquecidos pelos que passam por cima. E assim, longe de todos, dependurados os mineiros em cordas, balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo dela é revolvida como que pelo fogo. Nas suas pedras se encontra a safira e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles. E traz à luz o que estava escondido. E traz à luz o que estava escondido. Amém? Bem, Jesus veio buscar o que se havia perdido. Não é verdade? Assim como na vida de Jó, às vezes acontece em nossas vidas uma sequência de situações ruins que nos intimidam. Assim como aconteceu na vida de Jó, às vezes as notícias ruins não param de chegar e de nos intimidar. E quando isso vem numa sequência, isso nos coloca na parede, nos faz questionar até mesmo a nossa fé, se temos olhado da forma correta, o que nós fizemos para merecer isso. E pelos ocorridos repentinos, nós questionamos até o nosso valor para Deus. O que nós insignificamos, porque parece que esquecemos ou nunca reparamos tudo que a gente representa para Deus. Porque se nós pecarmos, Deus não muda. Se nós fizermos o bem, Deus também não muda. Mas a Bíblia vai nos ensinar a ótica de Deus e da salvação mediante alguém que está numa condição de Jó. Algo precioso. Todas as vezes que a Bíblia fala de ouro, ela fala de uma unidade de valor poderosa. Porque o ouro, a ferrugem não destrói ele, o tempo não desgasta o ouro. O ouro, a mesma quantidade que tinha há milhares de anos atrás, é a mesma quantidade que tem hoje. Ele só muda da mão de um dono. O ouro aponta para aquilo que existe de mais precioso. Existe um texto em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. A palavra acertada, dita no momento certo, ela é comparada também ao ouro. Nesse mesmo capítulo 25, no versículo 12, o sábio, ele também compara ao ouro. A Bíblia, quando fala sobre ouro, fala de algo extremamente precioso, valioso. E quando você precisa entender quanto à sua vida, quanto à sua existência, Jesus deixou claro que não existe nada mais precioso do que você, do que nós.
O homem vale mais do que o mundo? Mais do que o mundo inteiro. Mateus capítulo 12, versículo 12. Quando Jesus foi interrogado sobre algumas questões relacionadas ao sábado, Jesus disse que quando uma ovelha cai em um buraco, vocês vão e vocês salvam aquela ovelha. Jesus olha para aqueles religiosos que diz que não faziam nada no sábado, e ele diz: vocês são muito mais preciosos do que ovelhas. Todos esses que tem aqui valem mais do que ovelhas. Outra vez, quando Jesus estava falando sobre ansiedade, sobre olhar para o futuro, sobre as preocupações, Jesus diz que nós valemos muito mais do que passarinhos, que não ajuntam em celeiro, não guardam o mantimento, não trabalham assim como nós, e Deus nos dá alimento todos os dias. Isso é, nós valemos muito mais do que isso, valemos muito mais do que lírios do campo, que estão vestidos e muito bem, e que nem Salomão, com todo o seu resplendor, se vestiu como aquele lírio do campo. Jesus deixou claro que em seu ministério, em toda a sua trajetória, não existe nada mais valioso do que o homem. Ele mesmo chegou a confrontar os seus ouvintes dizendo: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder, que é o mais precioso? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, dentre 6 pontos aqui, agora, durante muito tempo, a gente se enxergou como barro. E sim, se enxergando como barro, nós nos enxergamos sem valor como barro. E introduzindo essa mensagem, eu preciso que você entenda que você e eu somos barro na essência. Você e eu somos barro na formação, barro na fragilidade, mas você é o único barro que em forma de vaso tem valor de ouro. Você não vale barro, você vale ouro. E para que você consiga entender, eu trouxe um texto que elucida tudo isso. Lá em Lamentações também, lembrando a respeito disso, quando o profeta está falando sobre catástrofes sociais, políticas, catástrofes morais, espirituais, ele diz assim, em uma forma de mostrar essas catástrofes, comparando um homem, uma mulher, um jovem, que antes era reputado por valor de ouro, hoje tem valor de barro. Ele está falando naquele livro, mas na verdade não é esse o contexto. Deus está falando que não é esse o contexto. Deus está falando que nessa situação difícil, que aparenta você não ter valor, talvez pelo que você fez, talvez pelo que acontece, o seu valor, ele não mudou. O seu valor continua sendo um valor de ouro, como nas mãos dessa dimensão de catástrofe que aconteceu, essas desgraças, essa apostasia. Aqui ninguém vale barro, todos aqui valem ouro. Eu não sei o que andaram te falando, eu não sei o que você escutou, talvez, de uma mulher amargurada, de um homem amargurado. Eu não sei o que você escutou desde a tua infância. Eu não sei o que você escutou de um filho, o que você era, o que você representava. Todas as coisas ruins que você ouviu, e você até se convenceu que você era realmente alguma coisa ruim. Mas Deus está falando que você vale ouro. Eu não sei como você está se sentindo hoje, mas você vale ouro. Eu não sei quantas vezes você sentiu menos do que isso, mas o Eterno está nos reafirmando nessa noite que você vale mais do que ovelhas, que você vale mais do que reinos, que você vale mais do que fortificações, do que aquele contrato talvez que não dê certo, do que essa fase difícil que você está passando, do que aquele relacionamento que se foi. Você vale ouro. E aí a gente estaciona no capítulo 28 de Jó. Jó, quando você começa a estudar, essa madrugada eu estava estudando sobre Jó, você fica maravilhado, porque Jó é um homem incrível. Ele é um homem multicultural. Você sabe o que é uma pessoa multicultural? Você pode falar de qualquer assunto com Jó, e ele vai ter algo para falar sobre aquilo, e não é algo superficial, é algo aprofundado. A capacidade que Jó tem de discorrer sobre diversos assuntos é assustador. Ele é incrível, porque eu conheço também algumas pessoas multiculturais, e você fica deslumbrado em parar e ouvir pessoas multiculturais.
Mas o que diferencia Jó é que ele consegue manter esse nível com o corpo coberto por chagas, dores. A dor da perca dos próprios filhos, com a vida financeira extremamente arruinada. Ele consegue discorrer poeticamente sobre qualquer coisa, tendo ao seu lado uma esposa que lhe ama e que está ali para ajudá-lo, mas também está vivendo uma crise existencial muito profunda. Jó consegue filosofar, poetizar. Jó consegue falar sobre teologia, biologia, como se ele estivesse sentado numa cadeira confortável, como a maioria está aqui. Segundo ponto que me chama a atenção, a capacidade que Jó tem de produzir o melhor no pior. Isso não é coisa de gente normal, né? Isso é coisa de gente que crê em Deus. Produzir o melhor no pior. Eu lembro num dia que eu estava na 10ª igreja, eu estava cursando teologia, e que eu cheguei na 10ª igreja, e eu falei, o que está acontecendo? Que está cheia a igreja? Você não soube? Não. O Muriel faleceu. 15 dias de casado, 21 anos de idade. Saiu da BR com a moto dele, um caminhão tinha... Na verdade ele estava andando na Juscelina, o caminhão saiu na contramão e deu de frente com ele. Ele estava com uma chave tetra no bolso da jaqueta, que ele entrou, e ele ficou uns dias internado e faleceu. A igreja estava cheia, o pastor Cláudio pediu para cantar um hino. Ele pega o microfone e ele canta: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Produzir o melhor no pior não é para qualquer pessoa, é para cristão. Ser multicultural é coisa de gente. Conseguir produzir o melhor e se manter intacto no meio de uma tempestade é coisa de gente que crê em Deus e teme a Deus. Na harpa cristã tem um hino que diz assim, né, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Tribulação. Você conhece aquele hino que diz: nada mais doce que me fazes provar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse homem, esse cristão, ele escreveu esse hino no dia em que a notícia de que a sua empresa pegou fogo na Inglaterra. Ele estava nos Estados Unidos aguardando a sua esposa e as suas, se eu não estou enganado, 4 filhas chegarem da Inglaterra. No mesmo dia chegou a notícia para ele de que a empresa, tudo que ele tinha lá, pegou fogo, ele perdeu tudo. E o navio onde estava a esposa e as 4 filhas naufragou, e ele perdeu a esposa e perdeu as 4 filhas. Foi quando ele fez esse hino. Se dor a mais forte sofrer. E ele canta: sou feliz com Jesus. Não é porque ele estava satisfeito, é porque a fé dele fez ele confessar que Cristo é suficiente na vida dele. Isso é muito forte. O Espírito de Deus em nós, o Espírito de Deus que habita em nós, nos piores momentos da nossa vida, produz as melhores confissões de fé. Nos dias de maior dificuldade, em que as coisas mais fortes sairão de dentro da gente. No dia que Jó teve as piores notícias da vida dele, ele disse o quê? Deus deu, Deus tirou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus. Se alguém está pensando que você vai azedar por causa dessa tribulação, se alguém está pensando que você vai encher a cara porque aconteceu alguma situação que te frustrou,
Se alguém está pensando que você vai sentar a mão na cara de alguém por alguma ofensa, se alguém está pensando que você vai se levantar, ou se vingar, ou fazer alguma coisa com o outro, por causa de uma invertida que você não levou na vida, essa pessoa está muito enganada. Porque quando você está fraco, para um cristão significa que ele está no colo de Jesus, carregado por Cristo Jesus. E quando você olha para a palavra dele, o melhor dele vai ser exposto através de você como resposta. Os amigos de Jó chegam para conversar com ele, e Jó mantém a conversa em altíssimo nível. Mesmo depois do que já sabemos, do que ele sofreu, os seus amigos decidem falar sobre sabedoria. E Jó abre a sua boca para comparar sabedoria a buscar o mineiro que tem o ouro a pedras preciosas. Quando eu pego a fala de Jesus, a declaração do profeta Jeremias sobre o que é caos instaurado, que faz com que antes tinha valor o ouro, mas agora tem valor de barro, eu vejo Jó falando sobre o caminho do mineiro, aquele que busca tesouro. Eu estou fazendo essa introdução para você entender aonde eu quero chegar dentro dessa verdade. Eu consigo juntar essas informações e eu consigo perceber que Jó, ele não está falando de assunto ao vento, que Jó está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus a nos dizer coisas incríveis para a nossa própria vida, sobre a nossa própria história. Jó está discursando sobre o caminho que o mineiro faz para encontrar pedras preciosas. E ele já está no versículo número 2, quando ele diz que o que ele diz é muito interessante, já que ele começa a discorrer onde eu sou um vaso, ele começa a discorrer onde eu sou essa situação que precisa ser encontrada. Ele fala sobre o valor do ferro, ele fala sobre a safira. A primeira declaração de Jó, a partir do versículo 2, é que não é fácil encontrar o ouro, por isso precisa ser uma pessoa de valor para poder encontrar o que é de valor. Não é fácil encontrar pedras preciosas, não é como uma pessoa que vai numa macieira e colhe uma maçã, não é como uma pessoa que vai numa videira e colhe uma uva. Jó está dizendo que para um mineiro trazer as pedras preciosas, ele terá que empreender muitos esforços, ele terá hoje que ter uma coroa de espinhos sobre a cabeça, ele terá que buscar, porque ele enxerga algo que outros não enxergam, ele olha com os olhos do coração. Talvez aquilo que você enxerga no teu filho, mãe, talvez aquilo que você enxerga no teu filho, pai, talvez aquilo que você enxerga numa pessoa que ninguém enxerga, foi o Senhor que deu essa ótica para que você intercedesse. Talvez aquilo que na sua vida parecia que estava no fundo do poço, Deus colocou alguém para interceder pela tua vida, que enxergou algo em você que ninguém mais enxergava, mas esse é o Espírito Santo de Deus, que colocou na tua vida para te resgatar, para te achar, aquele que se ralou, aquele que enfrentou adversidades e que no meio das trevas encontrou algo precioso que ninguém mais via. Terceiro ponto, a gente está tão acostumado com essa imagem de alguém próximo a nós, que na correria da vida esquecemos que essa pessoa, tão bonita às vezes aí, elegante, essa pessoa cheirosa que está do teu lado, esperançosa, não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Foi muito trabalho do mineiro para que essa pedra preciosa ela fosse encontrada, e não só encontrada, ela fosse lapidada. E como a gente na maioria das vezes esquece, nós não damos a essa pessoa o valor que ela tem, o valor que ela deveria ter para a gente. Algumas pessoas só dão valor verdadeiramente para outras pessoas quando perdem. Quando perdem. E aí percebe como era precioso. Então, trate bem essa pessoa. Não deixe de abraçar hoje, não. Não deixe de mandar aquela mensagem, não. Não deixe de dizer o quanto é importante. Não deixe de perdoar, não. Cadê os mineiros de Cristo aqui? Como um bom curitibano, a gente responde gemendo, né? Os mineiros de Cristo que estão aqui, as pessoas que Deus levantou para evangelizar, as pessoas que Deus levantou para dizer que outras pessoas têm um valor que talvez elas mesmas não enxergam.
Você vai atrás do ouro tão precioso, que vale mais. Porque por mais que pareça que essa pessoa é uma pessoa comum, ela é alguém que o mineiro empreendeu muito esforço para trazer aqui hoje. Então o teu valor é imensurável. Esse alguém que está do seu lado tem um valor imensurável. O ferro tira-se da pedra, e da pedra se funde o metal. Ele põe fim às trevas de todas as extremidades, ele esquadrinha. Deixa eu te explicar por que Jó está usando palavras vivas para se expressar em uma linguagem poética bastante rebuscada. Quarto ponto, só para você entender. Jó está dizendo que quando o mineiro começa a imaginar, a prever, a sonhar que tem pedras preciosas ali, quando ele olha para um poço, ele só vê escuridão naquele poço. Mas ele ainda assim, só vendo a escuridão, ele sente que tem alguma coisa valiosa ali. Ele olha com os olhos do coração. Aí alguém tenta dissuadi-lo da ideia. Não tem nada ali não, cara, você está viajando na maionese. Ali já tentaram muito. Ali já caiu muitas vezes. Ali muita gente já lavou as mãos. Alguém diz, talvez ao seu lado, não tem nada ali não. Só estou vendo um buraco escuro. Não estou vendo nada ali não. Ali só tem um breu assustador. Não entra ali não, não vale a pena. Cuida ali de você. Siga a tua vida. Você não precisa sair do seu trono, Senhor, para vir no meio de um monte de pessoa ingrata. Não. Só porque não estão vendo nada. Mas o mineiro diz: eu sou capaz de ver. Eu sou capaz de ver além do pecado. Eu sou capaz de enxergar além da tristeza. Eu sou capaz de enxergar além de toda essa escuridão. Eu consigo ver além da escuridão. Isso é, aquilo que eu quero tirar do escuro e trazer para a luz, eu quero revelar. E aí eu olho para a Bíblia, eu olho para Sara e vejo uma mulher sem filhos, mas Deus olha para Sara e vê uma mãe de multidões. Aí eu olho para Davi e eu vejo um rei caído, mas Deus olha para Davi e vê um homem segundo o seu coração. Aí eu olho para Pedro e eu vejo um apóstolo covarde, mas Deus olha para Pedro e vê um pregador avivado. Eu olho para Esther e vejo uma órfã judia, mas Deus olha para Esther e vê uma poderosa rainha, porque Ele vê o que ninguém vê. Meu irmão, eu e você temos motivo de sobra para cantar. Eu e você temos motivo de sobra para glorificar, porque Ele viu o que ninguém viu. Eu acredito muito, mas muito mesmo no amor de Deus. Eu acredito muito mesmo na fidelidade dEle, na sua misericórdia, no perdão dEle. Eu sou muito grato a Deus pela vida, e todos os dias eu agradeço a Ele, porque Ele enxerga em mim o que nem eu enxergo. Tem uma música do Lázaro que diz assim, né? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres bem, tanto assim. Se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida destruí, como errei. Porque me queres tanto assim, né? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. E eu não lembro o resto da música. Alguém disse assim: eu vejo medo. Mas ele olhou e ele disse: eu vejo uma pedra preciosa. Alguém disse assim: eu vejo uma doença. E Deus olha assim e diz: eu vejo cura. Antes de vir para o culto, um irmão me mandou uma mensagem. Semana passada, o irmão, o sobrenome dele é Diamante, o apelido dele é Cavalo, o nome dele é Elton. O nome dele é Elton Diamante. Mas eu não sei porquê, o apelido dele é Cavalo. Você conhece ele, né, Rafael? E semana passada ele me mandou uma mensagem apavorado: pastor, minha filha tem 23 anos
está em coma na UTI, com um tumor gigantesco na cabeça, e os médicos desenganaram. Está lá em Londrina. Eu estou angustiado, pastor. O que você tem para me falar? Ele vai ver essa mensagem. Ele escuta todas as mensagens. Eu disse para ele: a única coisa que eu sei é que a única fé que nos faz vencer, nos faz resistir nos dias de provações. E Deus honra a nossa fé, meu irmão. Ele não perde o controle de nada. Pastor, ora por ela. E nós começamos a orar, e outras pessoas começaram a orar. Antes de vir para o culto, ele me mandou uma mensagem, que um familiar lá de Londrina falou para ele: rapaz, tem gente até dos Estados Unidos orando por ela. E o mesmo médico que estava com os exames dela, com o tumor na cabeça dela, é o mesmo médico que olhou para os novos exames e disse que ela não tem mais nada. Nada, zero. E ele falou: se você acredita em milagre, meu irmão, quem não acredita agora vai ficar confuso. Onde alguns veem medo, Deus vê paz, Deus vê alegria. Deus vê uma pedra preciosa. Tem ouro em você que pessoas não enxergam, mas Jesus quer revelar esse ouro às pessoas. Olha as estradas para as minas, longe dos transuintes, e dependurado oscila o mineiro de um lado para o outro. Sabe o que Jó está dizendo? Ele olha para o poço escuro e ele decide: eu vou me lançar dentro desse poço. O mineiro pega uma corda, ele ata ao seu pescoço, ao seu corpo, e ele desce, longe de todas aquelas estradas, onde ninguém está vendo, ele vai descendo. Para o mineiro chegar às pedras preciosas, ele terá que abrir um novo caminho, muitas vezes, por onde ninguém passou antes dele. Ele se lança, Jó diz, dependurado, balançando de um lado para o outro. E a ideia é de um movimento pendicular. Jó está revelando a prática da extração de ouro dos seus dias. Conforme o mineiro ia descendo, ele arranhava os seus braços. Conforme o mineiro ia descendo, ele sujava a sua roupa, ele rasgava parte da sua roupa. Mas o mineiro está decidido: eu vou descer lá embaixo, porque lá tem coisa preciosa para mim. Vale a pena cada escoriação, vale a pena cada chicotada, vale a pena o espinho na cabeça, vale a pena a cruz. Entrando em um poço, rasgando as roupas, manchando os braços, se lançando. Mas ele faz isso porque ele decide que tem alguma coisa poderosa ali. Eu não preciso explicar muito. Eu sei que eu estou pregando para pessoas entendidas, pessoas inteligentes. A única pessoa que olhou para um poço escuro e desceu, mesmo se arranhando, se arriscando, sacrificando a vida, e não foi para ser o herói nacional, não foi para ganhar o Oscar, não foi para ganhar um monte de recompensa aí, olhou para o fundo de um poço onde eu estava, encolhido, chorando, deprimido, foi até lá e me estendeu a mão. Tem gente preciosa lá embaixo. Você sabe como é que foi o meu chamado? Eu estava em casa e foram 2 momentos. Eu estava lendo a Bíblia e aí, quando eu dormi à noite, a minha esposa falou que escutou sair da minha boca assim, ó, não, não, não. Mas eu estava tendo um sonho, e naquele sonho Jesus se revelava para mim, com as mãos estendidas, com o olhar cheio de lágrima, e ele falava bem assim: você está salvo, pregue a minha palavra. Você está salvo, pregue a minha palavra. Eu entendi. Com 16 anos, comecei a estudar a Bíblia. Na primeira oportunidade, eu entrei no Instituto Teológico. Com 19 anos, eu já era pastor auxiliar. Mas sabe quando eu recebi a confirmação de Deus para estar à frente da igreja? Porque Deus usou uma pastora para me chamar e para falar assim: o Espírito Santo falou para eu passar essa igreja para que você assuma ela, para você estar à frente. Eu falei: pastora, eu preciso que ele fale comigo, mas eu vou ajudar a senhora. Eu fiquei 2 anos ajudando ela. Sabe qual foi o sonho da revelação que Deus me deu? Que eu estava com uma roda pequena de pessoas ali, e de repente aquela mulher pega um cajado fino, passa para minha mão
E eu penso assim, esse cajado tem que engordar, né? Está bem fininho. Significa que eu estava assumindo algo muito novo. E de repente, nós começamos a orar, e uma mulher falou assim: eu preciso de oração pelo meu filho. E Deus falou para mim onde o filho dela estava. E eu disse para ela: eu sei onde o teu filho está. Ela: onde que ele está, pastor? Porque eu estou apavorada. E eu disse: ele está dentro de um poço. Vamos lá. E aquelas pessoas foram comigo, e eu olhei, aquele menino estava dentro daquele poço chorando, abatido. E eu estendi a mão, e eu puxei ele, estava todo sujo de lama. E ele se juntou àquela roda, e ele recebeu uma roupa branca igual a gente estava. E aquela roda foi aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco ela já não era roda mais. Era muita gente ali, resgatando pessoas debaixo de poço. Eu entendi sobre esse chamado. Quinto ponto: Jesus foi e vai ao teu encontro na situação mais tenebrosa da tua vida. Você pode ter dito que ninguém deu provas de amor por você. Você disse que nunca alguém demonstrou de verdade que te amasse. Pelo amor de Deus. Você já abriu essa Bíblia aqui? Olha para os céus na tua vida. Tem alguém dizendo: eu desci, e eu desceria quantas vezes fossem necessárias, só para você segurar na minha mão, só para você ser protegido, muitas vezes, de você mesmo. O mineiro desce, fica quietinho trabalhando, ninguém vê ele trabalhando, ninguém vê. Seu trabalho é secreto, é debaixo da terra. E de repente Jó diz assim: a terra de onde procede o pão, embaixo ela é revolvida como pelo fogo, ela é mexida, ela é trabalhada. Em cima está todo mundo vivendo normal, está todo mundo correndo atrás de dinheiro, correndo atrás dos prazeres, mas debaixo da terra tem alguém trabalhando para o melhor ali, tem alguém sendo buscado onde ninguém está vendo, está acontecendo algo poderoso. Quem vê o lugar que o mineiro está trabalhando não percebe por cima nenhuma diferença, porque da terra continua procedendo pão, árvores frutíferas, ervas que nascem de sementes involuntárias. Mas Jó diz que por cima há uma mesma rotina, ninguém percebe movimento embaixo, porque embaixo a terra está sendo revolvida como que por fogo. A palavra revolvida tem a ver com volta. Deus pega o que era para ser maldição e transforma em bênção. Revolvida, volta. Nessa campanha, o nome das pessoas que você vai estar colocando nessa campanha. Talvez você não vê o que vai estar acontecendo, mas o Senhor vai revolver essa vida de uma vez por todas. O Senhor vai revolver essa história de uma vez por todas. Eu já vi esposas intercedendo para o marido, que ela não tinha nem expectativa mais. E de repente o cara chegar depois de um culto assustado no altar e falar: pastor, então, eu estava lá no bar, entendeu? Na minha velha rotina, tomando as minhas marretinhas. E de repente chegou um cara, olhou para mim e falou: cara, o que você está fazendo aqui? Você não é de igreja não? Daí ele falou: não sei o quê. Cara, você tem cara de crente, cara. Sai daqui, cara. Vai para tua casa. Vai para a tua igreja. Pastor, eu estou assustado. Eu estou assustado, porque ele falou algumas coisas para mim ali que só eu sabia. E eu estou vindo aqui, eu quero oração, pastor. Eu quero ficar firme agora e tudo mais. Mas não foi uma vez só que isso aconteceu. Deus vai falar com o teu filho lá onde ele está. Deus vai falar com o teu marido, com a tua esposa, aonde eles estão. Deus vai falar em sonhos. Deus, Ele se revela a pessoas do jeito dele, ninguém pode negar. Essa pessoa sempre pode ficar querendo colocar defeitos na igreja. Eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquela irmã, eu tenho bronca com aquelas músicas, eu não gosto disso. Toda hora é uma implicância com uma coisa, toda hora é uma frescuragem. Porque quando a pessoa não quer fazer, fica arrumando desculpa. E você fica todo preocupado se o som está alto, está baixo. Você fica todo preocupado se o pastor não vai falar uma coisa boba às vezes. Você fica todo preocupado com uma coisa. Mas você sabe que quando o Espírito Santo, meu irmão, ele fala no interior de alguém, não tem frescura que sobreviva dentro de uma pessoa. Não tem. Quando essa pessoa quer, ela vai engolir qualquer coisa, porque ela quer Deus. Isso se chama valor. Ela encontrou algo de valor, algo poderoso, não é? Deus vai alcançar. Sexto ponto: quem olha a sua vida por cima está vendo tudo igual. Quem olha a sua vida por cima
está vendo tudo parado, que olha a sua vida por cima, nem tem ideia do que o mineiro está fazendo por baixo. Ele te trouxe aqui para te dizer: acalma o teu coração, durma tranquilo, não tenha medo, porque enquanto tudo parece estar parado, as minhas mãos estão lá embaixo, revolvendo tudo, mexendo tudo, trabalhando em tudo. Eu estou dizendo que a maldição será trocada por uma poderosa bênção de Deus. Tem coisas que Deus não faria na sua vida se não fosse provocado. Podem tentar amaldiçoar você com palavras, com intenções, mas Deus vai revolver. Essas veredas, as aves de rapina, ela ignora. As águias, a Bíblia diz, os olhos do falcão, ignoram. Por mais que seja a melhor visão que se tem, o olhar de um falcão, uma ave de rapina, uma águia, eles não conseguem enxergar o que o mineiro enxerga com os olhos do coração debaixo da terra. Isso é, Jó está falando. Vocês estão aqui até agora me acusando. Eu estou passando por essa situação muito forte e vocês estão me acusando. Mas o Senhor está trabalhando. No capítulo 19, versículo 25, ele diz: que me dera fosse dada uma placa de chumbo, uma pena de ferro, para que eu deixasse registrado, porque o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e eu o verei, não os meus acusadores, mas eu o verei. Eu estou dizendo que a ave de rapina, ela não encontra ouro, o ouro escondido por Deus. Eu estou lhe falando de invisibilidade, de gente que vai estacionar do teu lado e às vezes não vai conseguir enxergar algumas coisas que Deus está fazendo. Eu lembro que um dia eu estava tão cansado do trabalho, eu tinha 17 anos, estava tão cansado do trabalho, mas eu tinha que ir para a escola ainda, mas ia ter uma campanha na igreja. E eu estava bem na escola, não tinha falta nada, eu falei: eu vou no culto de terça-feira, vai ter uma campanha. E eu fui para o culto daquele dia, com 17 anos. Cheguei lá, cansado, porque eu acordava muito cedo para trabalhar, e fui direto para o culto, à noite, na 10ª igreja. Quando eu chego lá, um pequenininho assim, veio trazer uma mensagem, e ele falava, ele era um espanhol argentino, né, a língua dele era espanhol, ele, um argentino, falava meio rápido, tinha um tradutor ali, então, mesmo assim, o espanhol você entende boa parte, e aí a murmuração dentro de mim começava. Aí, 2 cultos agora, aí, um fala, outro repete, você entende? Dentro de mim. Daí, daqui a pouco, soltou, eu quero que solte umas músicas de um CD dele para ele cantar enquanto ele ia ministrar. Ele contou ali que ele foi estuprado quando ele era criança, muito mesmo por um padrasto, que ele sofreu demais na mão de pessoas. Ele contou o que Deus fez na vida dele. Só que, quando ele soltou música que na época eu não gostava, aquele monte de tropete meio mexicano, e a letra era dele. Só que ali eu pensei assim: já que eu estou aqui, eu vou entregar o meu culto para Deus. É válido o que ele falou, eu vou entregar o meu culto. E eu levantei as minhas mãos, naquele dia que eu estava cansado de tudo, e eu comecei a dizer o quanto Deus é bom na minha vida. Eu comecei a agradecer a Ele pela minha família, eu comecei a agradecer a Ele pela minha saúde, eu comecei a agradecer a Ele pela escola, de repente eu comecei a agradecer a Ele, eu só percebi que as coisas começaram a parecer um tanto densas ao meu redor, e por mais que você expresse isso, muitas pessoas não vão entender. Eu acredito que eu sempre fui muito racional, eu sou muito cético, muita coisa, mas as experiências que eu tive naquele momento, quando a Bíblia fala em Atos 2 de um vento impetuoso, eu soube descrever para mim como resposta em tudo isso. Eu comecei ali a perceber todas essas coisas, e eu comecei a falar com Deus de um jeito que a minha boca não entendia muito, mas eu entendi esse relacionamento com Deus. E quando eu fui me dar por conta, eu estava na frente do altar, glorificando a Deus, batizado ali, e as coisas começaram a se movimentar, e parece que as pessoas compreendiam o que eu falava. Visto do que eu falava antes, parecia que não entendia, porque eu convidava, porque eu falava de Deus, as pessoas não entendiam, mas agora parecia que tinha algo interessante, parecia que tinha algo poderoso. E aí eu entendi o que a Aimee falou,
Aceite a Jesus, desça as águas do batismo e pregue. Ela fala, seja batizado no Espírito Santo e pregue o evangelho com poder. Próximo ao condomínio onde eu morava, tinha alguns pontos de tráfico ali no Itatiaia. Tinha um rapaz, não sei se é vivo ou não, até hoje, melhor nem falar o nome aqui, que ele traficava. E eu, voltando da escola no outro dia, eu ia para a escola falando, orando com Deus, cantando em língua. E daí, voltei da escola, esse rapaz chegou e perguntou para mim. Eu tinha uns CDs satânicos mesmo. E ele perguntou, aqueles CDs que você comprou de mim, cara, agora você está indo para a igreja? Eu falei, cara, joguei fora aquele troço lá, quebrei. E ele começou a ficar meio revoltado. E falar algumas coisas para mim. Eu falei, eu não sei o que eu falo para você. Eu sei que você não achei bom para mim, eu não vou achar bom para você. Eu vou falar para você o que eu acredito que funcionou para mim. Eu queria fazer uma oração por você. E eu coloquei a mão na cabeça dele com a permissão dele, Lauro, o nome dele. E eu comecei a orar por ele. E aquele rapaz começou a chorar. Eu olhei para ele e falei assim, cara, deixa eu te dar um abraço. Daquele jeito. Ele aceitou Jesus comigo ali, falou que ia para a igreja e coisa e tal. Mas as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo. E eu comecei a perceber, meu irmão, que você começa a enxergar algo nos outros que você não enxergava antes. Você começa a perceber que Deus faz você enxergar algo que só um evangelista ou um missionário vai conseguir enxergar. O amor de Deus pelas almas. Não tem como você ser salvo e querer deter a tua vida com carro, com bens, com uma vida bem-sucedida e você só. Um dos sinais de uma pessoa salva é o amor ao próximo. É a importância de querer com que outras pessoas também entendam sobre essa salvação. E você dedique a sua vida para isso. Às vezes parece que ninguém vê, parece que ninguém enxerga, parece que ninguém entende. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, vai falar ali que Deus escondeu tesouros dentro desse vaso de barro. O caminho para o mineiro é poderoso. Os cobicentos, eles não enxergam. Isso é, as feras, os leões, eles não enxergam isso. Não enxergam. Você está no pavilhão de Deus. E você é guardado por Ele. Enrola as pedras, separa os montes. Porque Ele quer o ouro, o mais precioso dentro de mim e de você. Mas o ouro precisa ser purificado. E às vezes algumas situações na nossa vida acontecem, como aconteceu na vida de Jó. A gente não tem um monte de respostas como a gente gostaria. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro. A gente não tem respostas como a gente gostaria. Mas o que é fé? Fé é você confiar em Deus hoje, sabendo que no amanhã Ele vai explicar para você os porquês. E que um dia Ele vai explicar tudo. Para eu finalizar com você. Aqui não se desiste de pessoas. Jesus vai ser refletido em você e Ele revelará a sua identidade através de você. No primeiro versículo, quando fala sobre a prata, o ouro tem o seu lugar onde ele vai ser derretido e moldado segundo o desejo do ourives. Eu já ouvi alguém falando que ouro no lixo tem o mesmo valor. Uma vez eu perdi uma aliança, quando a minha esposa estava lá experimentando bijuteria, e aí você está esperando, aí eu comecei a colocar anéis no dedo e tirar para experimentar, eu tinha emagrecido, e a aliança saiu junto numa dessas daí, e ficou lá. Eu não sei se misturado no meio das bijuterias, alguém sabia que aquela era ouro de verdade, tinha valor de verdade. Não sei se saberiam diferenciar. Mas no primeiro versículo, Jó diz que o ouro, ele tem o seu lugar. O ouro tem o seu lugar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que você saiu do seu lugar? Por que você deixou o seu lugar? É tempo de voltar ao lugar que você deixou. O lugar que você é clarificado. A depressão, o medo, a covardia, não é o teu lugar.
A dor não é o teu lugar. A droga não é o teu lugar. Você não é assim. Você é filho de Deus. Você já foi tão doce. Você já foi tão cheio de brilho. Você já foi tão cheio de vida. E enquanto eu estou falando, pessoas que estão me ouvindo estão de cabeça baixa. Mas o Senhor está chamando você para o teu valor. O teu lugar é no caminho do Senhor. O teu lugar, Jeremias, não é nessa lamentação. Porque nessa lamentação quer se tirar o valor do ouro. Mas Deus colocou algo precioso dentro de você. Venha para Jesus, porque Ele te achou dentro desse poço. E ninguém pode ser resgatado se não devolver a sua mão para esse resgate poderoso. Ele estava te procurando e agora Ele te achou. E você só terá valor reconhecido nas mãos dEle. O Senhor te encontrou no fundo desse poço. Você é o ouro precioso e deve voltar para as mãos do Deus que sempre te valorizou. Você vai entregar todas as suas aflições a esse mineiro e ele purificará a sua vida disso. Ele te restaurará em cada ponto da sua vida. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas Ele irá confortar, assegurar, enriquecer, transbordar. Existe algo que estava no fundo do poço e o mineiro achou, e Deus quer que você entregue para Ele hoje, porque Ele quer restaurar algo que estava perdido. Ele quer restaurar algo que estava sem esperança. Ele quer restaurar algo que estava tribuloso. Ele quer restaurar. 12 na Bíblia é o número da organização. 12 pedras preciosas no peito do sacerdote, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, as 12 estrelas sobre a mulher de Apocalipse sobre a lua. Isso significa que o 12, Deus sempre marca uma nova era. Deus sempre marca um novo começo. Deus sempre organiza para o novo. E Ele desceu até o fundo do poço, ou melhor, Ele subiu até uma cruz, porque uma pessoa que estava do seu lado o aceitou ali.